Então a minha pergunta é: como que eu sei, Padre, o grau da minha fé? Como que eu posso? Aí é você e Deus, não é você e ninguém, é você e Deus. Como que eu posso saber como anda a minha fé? Além de tudo aquilo que os santos nos disseram, há algo muito importante, e para mim é o mais importante. É na hora das suas decisões, se elas são tomadas como uma pessoa de fé, ou se na hora da decisão, a fé ficou lá na igreja, na missa de domingo. Aí você decide no seu trabalho para a esperteza, você decide no seu estudo pelo caminho mais fácil, você decide no seu casamento pelo prazer momentâneo, você decide no seu trabalho apenas pelo valor financeiro, passando a perna em quem quer que seja. Onde está a fé aí? Para dar fé, aí não tem. Então é um sinal de que a sua fé não é enraigada. É um sinal de que você tem crença, mas que você não tem fé. Você acredita em Deus, mas você ainda não tem fé em Deus. Padre, então repita aí, qual é a diferença? A diferença é assim: eu acredito em Deus, acredito piamente em Deus. Esse mundo aqui não surgiu do nada. Eu acredito em Deus, mas eu sou esperto, que é o mundo dos espertos. Então se eu puder passar a perna, eu passo mesmo. Se a minha mulher não sabe, eu adultero mesmo. O bom é o prazer, o importante é o dinheiro. Se eu consigo pegar mais e roubar, não tem problema nenhum. E como que está o seu Deus? Não, mas eu acredito em Deus. Acredita mesmo. Só que o acreditar, ele não muda o coração. O acreditar, ele não define atitudes. O acreditar, ele não influi nas suas escolhas. É apenas algo intelectual. Eu acredito neste castiçal, eu acredito nesta vela, eu acredito que aqui tem um fogo, mas o que isso influenciou na minha vida? Nada. Eu acredito, está aqui. E o que significa a fé? A fé, uma ilustração: se na sua casa não tivesse luz e você levasse este castiçal para que na noite fosse a luz que ilumina a sua família, e você tinha que alimentar este fogo, cuidar, aí você saiu daquilo que é acreditar para a fé. Isso te ilumina, você tem relacionamento com este fogo, ele te traz uma comodidade, você entende, essa é a diferença. Por isso que nós falamos que o diabo, ele acredita, mas ele não tem fé. E o mais triste, meus irmãos, aí o assunto é com você, eu acabei de falar agora, né, que nós não temos fedômetro. Então você e Deus devem pensar: como anda a minha fé? Eu sou uma pessoa que acredita em Deus, ou eu sou uma pessoa que tenho fé? Eu já me entreguei a Ele. E olha que interessante, quando eles falam assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus poderia dizer: tá bom, na hora certa eu vou aumentar, não é agora não. Ou então: tá bom, vou fazer uma oração sobre vocês, eu vou aumentar essa fé. Não, com o passar do tempo essa fé aumenta. Jesus, ele vai contar duas parábolas, duas historinhas que vêm deste pedido: Senhor, aumenta a nossa fé. A primeira história, ele fala sobre o grão de mostarda, que é o menor grão de todos. E ele vai dizer assim: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, então repita comigo, mesmo pequena, a fé é poderosa. A fé é poderosa. Então note que Jesus não está oferecendo para eles fé, mas está falando: se vocês tivessem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Para nós é uma comparação um pouco estranha, mas para eles entendiam claramente o tamaninho de um grão de mostarda. É a menor das sementes. Se você tivesse fé desse tamaninho, você diria a amoreira. No original é o sicômoro. Por que Jesus cita esta planta? Porque muitas árvores não tinham lei para plantar. Você podia plantar onde você quisesse. Quando era o sicômoro, no caso aqui se diz amoreira, havia um estudo.
E até os sábios diziam: não plante em qualquer lugar a moreira, não plante em qualquer lugar o sicômoro. Se tem uma nascente de água, ele vai puxar essa água. Se tem um poço, as raízes vão quebrar e vão, então tem que ser. Por que eles sabiam disso? Porque é uma árvore que tem raízes profundas, grossas e para o lado. É uma árvore que, uma vez plantada, não se arranca com facilidade. Então, plantou aqui, vai ficar aqui. Não tem como tirar essa planta do lugar. Então Jesus vai dizer: se você tivesse fé, você diria a esta moreira, diria: arranca-te daqui e planta-te ao mar, e ela te obedeceria. Aqui já tem 2 milagres aí. Primeiro é arrancar a moreira, que ninguém consegue arrancar. Naquela época não tinha os equipamentos que nós temos hoje. Ninguém arranca. E outra, eu quero fazer uma pergunta aos senhores: se você já viu em algum lugar, quem já foi à praia, se você já viu alguma árvore plantada no mar? Como que se planta uma árvore no mar? É algo, isso, impossível. Então Jesus está aqui falando o quê? Numa linguagem bíblica. Pela fé, você vai ver o impossível na sua vida. Em outras palavras, a fé realiza milagre. Se você vê uma moreira arrancada e plantada no mar, você só vai falar assim: isso é um milagre. Porque lá, é isso que Jesus está falando. A nossa fé, por menor que seja, ela faz o milagre acontecer. Aqui não é uma linguagem literal. Então para eu ver se eu tenho fé, eu vou ter que falar: árvore, arranca daqui e planta lá. Você vai ficar a vida toda falando isso, a árvore não vai nem mexer. E se mexer é vento. Não é isso que o Senhor está falando. Aqui é a questão do impossível, a questão do milagre. E qual é esta moreira, este sicômoro, que a minha fé fará arrancar de um lugar e para o outro? É a descrença. Muitas vezes a descrença no coração do homem é como este pé de amoreira. Uma vez que a pessoa começa a diminuir a sua fé, ela tem uma vida de descrente. Essa descrença vai criando raízes no coração, para baixo e para o lado. Aí depois, meu caro, para arrancar isso aí não é fácil. É por isso que esta história está baseada na fé. Nós precisamos aprimorar a nossa fé. Nós precisamos aprofundar a nossa fé. É sobre isso que vai falar a primeira leitura. Porque muitas pessoas, na hora do problema, ela perde a fé. É claro, meus irmãos, nós somos humanos, e o humano funciona assim mesmo. A hora que vem aquela notícia, vem aquele baque. Ai, meu Deus, aí você está aquela... Mas depois do baque, depois que a água acalma, é preciso que a fé sustente. Vai dar certo, porque eu tenho fé, eu creio em Deus, Ele está comigo. Porque o problema, ele leva a 2 caminhos. Ele leva a descrença, e a descrença é porque ele teve dúvida. Só que o problema, para aquele que tem fé, ele funciona como fortificante. Depois do problema, a pessoa é mais forte. Tudo eu posso, eu sou forte, porque Ele me fortaleceu. Como? Através da minha fé, provando a minha fé, me colocando no fogo, me colocando à prova, e eu saí melhor. A primeira leitura do livro de Abacuque é algo que todos nós certamente já perguntamos e já questionamos a Deus, e isso influi também na nossa fé. Qual que é o contexto aqui de Abacuque? Ele está olhando para a sociedade, ele está vendo um caos. Pessoas longe de Deus, pessoas falando mal dos outros, pessoas com prepotência, pessoas egoístas, pessoas violentas, pessoas iníquas, que vivem só no pecado, só na gandaia. Aí Abacuque olha e fala assim: mas tem uma coisa errada nisso aqui.
Onde está Deus? Onde está Deus? Será que Deus não está vendo essa bagunça que está esse mundo? Aí a primeira leitura, quem quiser acompanhar, Abacuque vai rezar assim. É uma oração de Abacuque. Senhor, então ele está rezando, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo fez a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. É Abacuque no capítulo 1 e alguns versículos do capítulo 2. O que Abacuque, que é um profeta, ele está orando a Deus? Deus é cego, Deus é surdo, Deus é mudo. Deus não está vendo o que está acontecendo, Deus não está ouvindo o que as pessoas andam dizendo, Deus não tem uma palavra para esta situação. Meus irmãos, aquilo que Abacuque sentiu, eu tenho certeza que é aquilo que muitas vezes nós também sentimos. Nós que temos um problema, nós que passamos por uma dificuldade, uma situação na nossa vida que nos faz sofrer, alguém que nós amamos que está sofrendo, um desemprego, um problema financeiro, um problema com o filho, um problema de casamento, um problema na família, e você ali está rezando, oh meu Deus, você não está me vendo não? Você não está me vendo não? Até quando? Ele pergunta 2 vezes, até quando? Por quê? Até quando eu vou enfrentar esse problema? E por que esse problema bateu na minha porta? Aquilo que Abacuque pergunta, nós com certeza já perguntamos. Quando nós estivemos num problema, numa situação, e nós não entendemos o motivo, nós não entendemos por que Deus não me atende, por que Deus não me ouve, por que Deus não me socorre. A leitura muda no capítulo 2. No capítulo 1, nós lemos o versículo 2 e 3. Até quando? Por quê? No capítulo 2, aquele que parecia mudo e ausente e cego, ele está presente, ele ouviu a oração, ele vê o que está acontecendo e ele tem uma palavra. Deus respondeu a Abacuque. Se Deus respondeu a Abacuque, Ele haverá de nos responder também. Mas aqui, meus irmãos, há uma pergunta. Por que há pessoas que não ouvem a Deus? Por que há pessoas que não conseguem ouvir a Deus? Porque elas fecharam o coração. Não se ouve a Deus por aqui, se ouve a Deus por aqui. Por aqui é acreditar, por aqui é intelecto, aqui é fé. Então se ouve a Deus no coração. Há pessoas que acham estranho. Agora eu acho estranho que as pessoas achem isso estranho. Quando eu digo assim, eu estava orando e Deus me disse isso, Deus me deu tal palavra, Deus me mostrou tal. Ai, padre, mas Deus não está falando com o senhor? Por que não fala com você não? O seu Deus é mudo? O seu é cego? O seu é o capítulo 1 de Abacuque? Aí eu não ouço a Deus, Deus não me fala nada, Deus não me mostra nada, eu nem sei se Deus está aqui. Então a questão não é Deus, a questão é aqui, porque Deus está presente, e Deus ele sempre fala. Jesus disse, o nosso Deus não é o Deus dos mortos, é o Deus dos vivos, e esse Deus, ele responde para Abacuque, e a palavra de Deus é resposta para nós. Não sei se você já ouviu isso. A Bíblia fechada é um livro igual ao outro qualquer. A Bíblia fechada é papel igual ao outro livro qualquer. Mas quando você abre a Bíblia, é boca de Deus. A principal maneira, o caminho central de Deus nos falar
é através da sua palavra. Quando você lê a palavra de Deus, Deus está falando com você. E o Espírito Santo, ele é capaz de pegar esta palavra bíblica que é para todos e colocar para você. E Deus vai dizer a Abacuque, eu vou pegar só os versículos centrais. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. O que Deus está dizendo para Abacuque e para nós? Vamos repetir isso. Nada acontece por acaso. Acontece por acaso. Nada. Quando você vê algo acontecendo, das duas uma, ou é de Deus, ou Deus vai usar aquilo para tirar uma lição para todos. Então Deus está falando para Abacuque, olha, tudo isso que você está reclamando, vai ter um desfecho, tem fim. Isso não é para a vida toda não, isso vai ter um fim, e a minha palavra não falhará. Aí ele dá um conselho para Abacuque, para mim e para você. Se demorar, espera. Se demorar, espera. Se demorar, espera. Esta espera é paciência. E na Bíblia só tem paciência aquele que tem fé. Porque aquele que tem fé, ele não espera. Ele espera no Senhor. Esta é a diferença. Esperar é uma coisa, esperar no Senhor é outra coisa. Certa vez, lá na Nossa Senhora Aparecida, quando terminou a missa da família, era seco de Jericó, aí o pessoal foi lá colocar o pedido na arca, tinha barraquinha, etc. Aí depois o pessoal foi embora, eu fiquei ali arrumando algumas coisas. Quando eu estava indo para a casa paroquial, tinha um homem, um rapaz jovem, no ponto de ônibus assim. Eu falei com ele, o que você está fazendo aí? Ele falou, eu estou esperando o ônibus. Aí eu falei, mas que hora que é um ônibus? Ele falou assim, olha, eu não sei nem se tem ônibus. Deixa eu aqui ver o que eu vou fazer. A espera dele tem um problema aí. Entendam isso. A espera dele tem uma dúvida. Qual é a dúvida? Se tem ou não tem. Se vem ou não vem. Não adianta você ficar esperando as coisas acontecerem, pensando se vai ou se não vai. Aquele que espera no Senhor, vai no tempo dele, do jeito dele, na hora dele, mas vai. Então a espera, acima de toda a esperança, é a fé que nos concede.